reina para todo sempre. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 18, verso do 1 ao 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Amém, irmãos? Tome o seu assento glorificando o nome do Senhor. Fala de humildade, irmãos. Glória a Deus. O tema dessa noite é humildade. E para nós entendermos um pouco da profundidade dessa sentença de Jesus, eu preciso explicar que na época em que Jesus disse isso, Israel estava debaixo da autoridade do Império Romano, e o que imperava? Imperavam honra, poder, orgulho, prestígio, aplausos. Esses eram os valores dominantes em Roma na época em que Jesus diz essas palavras. E não é de admirar que Jesus tenha defendido e modelado um sistema de valores diferente. Jesus, ele foi diferente do seu contexto cultural, da sua época. Ele foi o oposto. Veja bem, irmãos, existiam alguns preconceitos na época de Jesus, há 2000 anos atrás, culturais. Olha só, mulheres eram desprezadas, mulheres eram tidas como pessoas inferiores. Aí você pensa que Jesus, ele se sujeitou a esse pensamento, a essa cultura. Pelo contrário, ele deixou bem claro que ele era sustentado pelas mulheres, e fez questão que o evangelista escrevesse, coloca aí: quem me sustentou aqui, quando eu estive nessa terra, foram as mulheres com suas fazendas. Ele precisava comer uma fruta, alguma mulher vinha com uma fruta. Não é não, pastor? As mulheres, ele, com atitudes, ele pregou contra o preconceito. As pessoas que nasciam com algum defeito eram tratadas desleixadamente. Havia um preconceito também, e Jesus fez questão de estar entre essas pessoas. Ele fez questão de curar. Ele fez questão de, mais importante do que isso, estar presente na existência dessas pessoas. E uma outra classe que havia bastante preconceito também, pensamento de época, eram as crianças. Veja bem, eles acreditavam, os judeus acreditavam há 2000 anos atrás, que uma criança até 12 anos elas eram consideradas pagãs. Pagãs, irmãos. E Jesus, ele não se sujeita também a esse pensamento. Jesus carismático como era, eu não enxergo Jesus carrancudo, até porque ele não tinha motivo para viver em tristeza. Ele só chorou quando ele perdeu um amigo,
E quando ele olhou para a multidão do alto do monte, ele enxergou a multidão pecadora que não tinha enxergado a visitação de Deus. E ele lamentou, mas ele era uma pessoa extremamente alegre e feliz, tá? Esse Jesus de quadros e pinturas, esse Jesus eu não acredito, porque atrair crianças, pergunta para as irmãs que cuidam de crianças, vai lá contar uma história para as crianças carrancuda. Eu vou contar neste dia a história de Jesus. Os filhos vão chegar em casa falando, mãe, eu não quero mais ir lá não. Você tem até um jeito de tratar com criança. A pedagogia ensina, a psicologia ensina. Jesus, mestre por excelência, atraía só pelo modo de ser. As crianças tudo queriam ficar com o tio Jesus. Na hora que Jesus sentava para ensinar os adultos, as crianças eram atraídas a ele. As crianças pagãs. E os discípulos, conhecedores da cultura, seguraram as crianças. Não, vocês não podem se aproximar do mestre. Se afastem, seus pagãos. Aí Jesus, tremendo, irmãos. Jesus é maravilhoso. Fala assim, não, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Se para vocês entrarem no reino dos céus, tem um pedágio. Vocês adultos, inclusive os religiosos, tem um pedágio chamado arrependimento. Agora elas não, delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas. Não são pagãs? Claro que não. Os anjos delas assistem o Pai o tempo todo. Palavras de Jesus. E ele tentou de todas as maneiras, irmãos, ensinar aos seus discípulos que os conceitos do reino eram diferentes dos conceitos do reino ou do Império Romano. Eles o tempo inteiro queriam exaltar Jesus como um rei humano, como um líder político, como uma pessoa influente humanamente falando, querendo cargos. Para você ver, irmãos, eu não sei qual foi o assunto do dia, mas eles devem ter comentado, mas aconteceu uma certa feita que a mãe de 2 discípulos chegou em Jesus, assim, irmãos, bem no pé do ouvido, e falou assim, olha, Senhor Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos ouvindo falar de reino, do reino, o reino vem, o reino está. Quando o teu reino chegar, não se esqueça do Tiago e do Joãozinho, viu? Coloca ele um à direita e o outro à esquerda. Mulher, tu não sabe o que você está pedindo, não. Não compete a mim escolher quem vai ficar à direita ou à esquerda. O Pai que sabe todas as coisas. Eles ainda enxergavam Jesus presente, ensinando, ou em outras palavras, alfabetizando, seria o termo certo, e eles não entendendo, até que chega uma hora que eles tiram uma dúvida. Com certeza estava tendo uma discussão. Quem é o maior? O maior é o Pedro. Por que o Pedro é o maior? Porque ele não sai do lado do mestre. O Pedro é o maior, mas o Tiago também está junto em tudo, então eu sou o maior. Aí entra o João, mas só que quem está bem mais próximo sou eu, porque tudo que ele fala, quem escreve sou eu. Eu sou o dono do diário, eu sou o maior. Aí um de trás grita, não, eu sou o maior, e discute. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para ele. Ele deve saber quem é o maior. Irmãos, Jesus nasceu, viveu e morreu por um propósito: redimir a sua vida do pecado. A maior obra foi o sacrifício dele na cruz. Mas eu costumo dizer que se Jesus não tivesse feito nada, só o que ele falou mudaria a existência do ser humano. Só as palavras dele. Bom mestre, quem é o maior no reino? O maior? Deixa eu explicar para você. Tinha um pagão por aqui, quase agora, cadê ele? Não é isso que eles acreditavam? Que eles não eram tidos como seres de Deus? As crianças eram tidas preconceituosamente como inferiores? Deixa essa criança vir aqui, chama ela para mim. Aí veio a criança sem saber o que estava acontecendo. É assim que acontece com crianças no reino. Ele chama no meio de quem pensa que é
e mostra quem é verdadeiramente. O maior não está aqui, o maior está aqui, ó, essa criança. E se vocês não se converterem e se tornarem como uma criança, vocês jamais verão o reino dos céus. Rapaz, eu pensava que era eu. Você não é nada, Pedro. Tiago, você não é nada. João, você também não é nada. Ninguém é nada. Tudo aqui é Ele. Ele é o dono de tudo. E nós amadurecemos na fé. É bem verdade que quando nós chegamos no reino, nós chegamos como criança. Aí começamos a amadurecer. Começamos a estudar Deus, a andar perto de Deus. Aí chega um ponto em que nós nos achamos o maior. Então, irmãos, se você chegou aqui nessa noite achando que você é o maior, olha, desculpa te dizer, chama uma criança novamente, vai se converter e volta a ser como uma criança. Quem exalta é Ele. Não compete aos homens exaltar ninguém, é Ele que abate e exalta. Não foi esse o cântico da Ana? Não foi esse o cântico da Ana? Ela estava sendo exaltada por Deus, dos choros à alegria, da tristeza virou compositora, e o hino está registrado. Ela disse: Ele abate e Ele exalta, Ele é o dono de tudo. E o amadurecimento nos faz entendedores de culto, irmãos. Olha só como que é engraçado. Eu lembro quando eu aceitei Jesus. Eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, eu não entendia de nada, irmãos. Nada, não conhecia nada. Tudo para mim era perfeito. O céu era maravilha, irmão. Aí você vai começando a ter experiência, a gente começa a se achar, sabe? Começa a achar que entende alguma coisa. Irmãos, eu vou explicar para vocês o que o Espírito Santo me explicou hoje. Voltar a ser criança não é ser infantil. Voltar a ser criança, eu vou te dizer, criança é o início. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Foi muito bom até aqui, mas volta para o começo, volta. Foi muito bom até aqui, mas volta. Lembra o dia que você chegou? Como você era mais humilde, como tudo era bom. Hoje em dia, se desafina um tom, o culto já não é mais a mesma coisa. Ah, a irmã não cantou muito bem. Ah, irmão, vai se preparar, vai se converter, volta a ser criança. O culto é para Ele, não é para você nem para mim. Alguém postou isso esses dias. Na verdade foi num grupo do WhatsApp, uma foto de Jesus assim, irmãos. Engraçado. Eles dizem que o culto é para mim, mas quem julga o culto são eles. O culto não é dele, irmãos. Não é para ele. E a voz dele para mim, para você nessa noite é: volta a ser inocente. Volta a ser. Aqueles tempos em que tudo estava bom para você. Irmãos, Deus está falando comigo e com você a sermos mais generosos. Volta no tempo um pouquinho. É muito bom até hoje, foi muito bom até hoje, é muito bom onde você está. Mas para você chegar onde você chegou, houve um caminho a ser trilhado, que Deus está cobrando de mim e de você. Se você chegou até aqui, quantas pessoas Deus usou para você chegar até onde você está aqui hoje? Em tudo, irmãos, em todas as áreas. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Somos dependentes uns dos outros. É isso que Jesus está falando. Criança depende de alguém. Criança se satisfaz com o pai. Criança não guarda rancor. Não pode guardar rancor. Eu não, ó, irmão, às vezes eu sou mais flexível. A minha mulher, ela é um pouco mais, qual é a palavra certa? Contrário de flexível, assim, mais durona, né? Os meninos, eu sou pai, tá? Mas eles têm mais medo dela. Tem mais medo dela. Mas eu nunca vi a Elaine corrigindo o Juan ou o Caio, e eles ficando uma semana sem falar com ela,
mas nós ficamos. Volta a ser criança, não guarda rancor não, perdoa e seja perdoado. Nessa igreja que eu aceitei Jesus, na Assembleia de Deus Ministério de Santos, no dia 27 de setembro de 1999, eu lembro quando eu cheguei que era tudo perfeito, depois eu fui descobrindo que a igreja era dividida. Quem já leu ou já assistiu aquele filme Romeu e Julieta? Que é duas famílias. Era assim lá, irmãos. Uma família comandava uma área da igreja, outra família comandava outra, e elas não se falavam. Aí onde Jesus fica apontando o dedo. Volta a ser como criança. A gente não quer voltar a ser que nem criança. Não, voltar não, já estou até aqui. Vai ter que voltar para entrar no reino dos céus. Não tem grande, não tem maior. O maior é quem mais serve. E ele falou, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Irmão, se nós seguimos o exemplo de Jesus, por que nós queremos ser alguma coisa? Esse livro aqui, que é o livro que nós estamos usando nos grupos de evangelismo Mais Belém, o Max Lucado, ele conta uma experiência. Ele estava já no auge. Max Lucado vendeu, se não me falha a memória, acho que 40 milhões de livros. 40 milhões de livros. E ele tinha acabado de dar uma sessão de autógrafos, filas e mais filas. E teria uma outra numa outra livraria, numa outra cidade. Ele terminou aquela, ele iria almoçar, depois iria para essa tarde de autógrafos. Ele ligou para a livraria. Avisa o pessoal aí que eu não vou demorar, viu? Atrasou um pouquinho aqui, mas eu já estou chegando. A dona da livraria falou assim, não se preocupe, tem 2 pessoas aqui, elas não estão com pressa. Quando ele chegou lá, Deus foi tão bom que não tinha 2, tinham 6. E ele entendeu, naquela tarde, que ele não escreveria o 5º evangelho, que na Bíblia não estaria escrito carta de Max Lucado. Ele entendeu que ele era servo, e servo serve para servir. Ali naquela tarde, irmãos, com 6 pessoas, para não passar o tempo tão rápido, ele começou a puxar assunto, mas nem assunto as pessoas queriam tratar. Ele até conta que no final alguém veio com um livro dele e falou assim, você é autor, é escritor? Sou, desse livro. Ah, tá bom, é só isso que eu queria saber. Irmãos, quem pensa ser alguma coisa, não é nada, irmãos. Eu ouvi uma vez uma pessoa explicando para mim, eu ouvi isso, irmão. Eu ouvi que lá no céu nós teremos 7 céus. 7 céus, olha que coisa maravilhosa, pastor Euclides. 7 céus. O primeiro céu é o céu dos membros. O segundo céu é o céu dos diáconos. Essa é uma briga. Isso é uma briga. Eles vão brigar. Eu estou na portaria hoje do céu. Aí depois vem o céu dos presbíteros. E vai subindo. Aí quando chega no dos apóstolos, depois vem o céu dos anjos e o de Deus. Quando chegar no céu de Deus, penso eu, vão procurar Jesus, ele foi lá para o céu dos servos. Porque no céu, só os servos estarão, irmãos. Não tem divisão, irmãos. Aqui a gente, por respeito, né? Por reverência, mas lá no céu, irmão, eu já falei isso aqui uma vez, a gente se olha na horizontal, e alguns são maiores, é verdade, outros são menores, é verdade, mas quando ele olha de cima, e de cima todos são iguais, e ele olha de cima para você aprender que todos são iguais, e o reino de Deus é assim, não é império romano, não é império babilônico, não tem um que manda e os outros são súditos, todos nós somos súditos, o rei é um e o nome dele é Jesus, adore o nome dele nessa noite, né, Leandrão? Aleluia. E Deus colocou também no meu coração
falando de criança, a humildade de uma criança, irmãos. Eu sempre brinco assim, quando vai falar de humildade, eu falo assim, irmãos, esses dias eu estava até orando, não estou mais aguentando, eu estava orando a Deus, falando, Senhor, levanta mais pessoas humildes, eu estou me sentindo sozinho no mundo. Irmãos, não pode ser assim, irmãos. Você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Você sabe por que tem alguém do seu lado? É um sinal de Deus, de que sozinho ninguém consegue chegar a lugar algum. Vença as diferenças nessa noite, entenda que precisamos uns dos outros e que para Ele todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Aleluia. Criança não guarda rancor, mas criança tem uma característica que é a mais admirável de todas. Às vezes, na grande maioria das vezes, ela se satisfaz com tão pouco. Tão pouco. Ela se satisfaz com tão pouco. Há alguns anos atrás, eu assisti um filme tão lindo. Eu indico para você, o pastor uma vez indicou um filme muito bom. Tomar o exemplo dele, chamado A Vida é Bela. Quem já assistiu esse filme? Conta a história da Segunda Guerra Mundial. Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, com Roberto Benigni, se não me falha a memória. Eles são judeus e na Segunda Guerra Mundial eles são capturados pelos soldados de Hitler e são levados para Auschwitz, para o campo de concentração. E separam a família. A mulher vai para um lado e ele não deixa tirarem o filho, o menininho, Josué. Josué é o nome dele no filme. Ele esconde o filho, e é o grande desafio do filme. Ele esconde o filho. É demais esse filme, irmãos. Aí vem os soldados alemães, e eles não sabem falar inglês, e perguntam se alguém entende alemão, e ele entende, para traduzir. Enquanto o soldado alemão está falando lá, os alemão, falando em alemão, ele vai traduzindo para o inglês. Aí ele fala assim, o filho dele lá escondidinho ouvindo, criança. O alemão fala, vocês agora estão dentro de um jogo. E o grande desafio é não deixar ser pego. Vocês verão soldados como eu e como eles. Não deixa a gente ver você. Quem conseguir se esconder até o final desse jogo vai ganhar um tanque de verdade. Os soldados não acreditaram, mas a criança acreditou. Eu não preciso contar o filme todo para você, mas quando chega no final, quando os americanos vencem os alemães e chega um grande tanque, ele explica que por ter acreditado na história do pai, ele sobreviveu à guerra e ganhou um tanque de verdade. Precisamos ser simples, irmãos. Simples. Jesus foi muito simples. Jesus contava história de pescador, história de pastor. Não vem com coisa difícil, não. O povo quer ouvir coisa simples. Quer coisa mais simples do que essa? Jesus te ama, mas Ele não vai deixar você do jeito que você está. Volta a ser humilde. Ele gostava do jeito que você era no começo. Você nem conhecia Ele direito, mas era apaixonada por Ele. Hoje Ele precisa fazer 1000 coisas para te atrair para a casa dEle. Você tem que ser atraído por amor. Volta aos primeiros dias. Volta às primeiras obras. Volta a ser criança. Até um ambiente de guerra, a criança consegue enxergar o desafio de sobreviver sem saber que está com a vida em jogo. Volta a ser criança. Esse é o mandamento dele para nós. O maior é como criança. E o que seria voltar a ser criança?
Volta a servir sem esperar os aplausos. Volta a fazer sem esperar o reconhecimento. Nós não fomos chamados para ser aplaudidos pelos homens. Nós somos chamados para sermos servos dos homens. Eu lembro, irmãos, quando o pastor pôs a mão aqui e nos separou numa cerimônia de novos para serem presbíteros. Aí quando eu voltei para a igreja do Maricá, os adolescentes perguntaram: o que mudou, Pipoca? Irmão Márcio. Eu falei assim: é que quando a gente é diácono, a gente recebe uma bandeja e uma toalha. Agora, o pastor Euclides acabou de dar uma bandeja maior e uma toalha maior, mas o chamado ainda é servir. Quando a igreja entender que o seu chamado é servir, nos pareceremos muito mais com Jesus. Jesus foi servo de todos. Servo de todos. Olha bem, até na adoração, irmãos. Até na adoração. Jesus uma vez estava ensinando sobre adoração, no meio de um culto, e ele apontou para baixo. O jeito certo de adorar, ele apontou para baixo. Enquanto todos os outros estavam assistindo, ele apontou e disse: entrei na tua casa, não me deste ósculo, não lavaste meu pé, não me ungiste com óleo, mas tem uma pecadora que entrou e não errou o endereço, ela está nos meus pés. É por baixo, irmão. É serviço, é humildade, irmãos. Quem chega na casa do Pai esperando alguma coisa, irmãos, você já recebeu, só venha para agradecer. Hoje é culto de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, irmãos. Se Ele não deu aquilo que você esperava, porque não ia te fazer bem, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Coloque-se de pé com a permissão do nosso pastor. Diz que Jesus, ele pediu para João escrever uma carta. Está lá em Apocalipse. Escreve uma carta para uma igreja. Eu gosto muito dessa igreja, mas eles estão cometendo um erro muito grave. Eles estão perdendo a memória. Crente não pode perder a memória. Mas por que, Senhor Jesus? Escreva aí. Lembra de onde eu te tirei e volta atrás. Lembra, irmãos, de onde Deus te tirou. Se todos os dias lembrarmos de onde Deus nos tirou, todos os dias seremos gratos por aquilo que Ele fez na nossa vida. Adore o nome do Senhor nessa noite. Agradeça a Ele por todos os benefícios. Agradeça a Ele. Você pode ser o mais novo aqui neste lugar ou o mais idoso. A bênção dele é sem medida sobre todos. Talvez você não tenha as experiências que alguns mais velhos têm, e não vai ter por a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Louve a Deus por isso também. Eu posso fazer um pedido? Eu tenho 1 minuto. Posso fazer um pedido para vocês? Amém? Posso? Vamos dar as mãos, irmãos. Vamos todos dar as mãos para nós agradecermos ao Senhor. Agradeça a Deus por quem está do seu lado. Agradeça a Deus por quem está do seu lado. Pastor Euclides fez uma brincadeira no treinamento. Pegou todo mundo. Falou assim: você sabe quem está do seu lado? Irmãos, o pessoal estava meia hora esperando começar o treinamento. Não tinham nem conversado, nem perguntado o nome, irmãos. Não deixe o culto terminar sem você saber quem está do seu lado. Talvez essa pessoa que entrou aqui nessa noite não estava esperando um grande milagre. Estava esperando somente uma palavra. Olha que bom que você está aqui comigo hoje. A gente quer oferecer milagre, irmãos. Às vezes é um cumprimento. Já é um milagre que essa pessoa está esperando. E não saia daqui nessa noite sem perdoar e saber que foi perdoado. Amém? Vamos orar? Pai eterno e maravilhoso, Deus grande, Deus bendito, santo, Senhor, o Senhor é o maior exemplo de humildade, porque sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomou a forma de servo, e sendo servo se humilhou, tomando aquela cruz e morrendo por cada um de nós, Senhor.
O Senhor nos ensinou, é um princípio do reino. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas a quem se humilha, o Senhor exaltará. Mas às vezes, Senhor, a gente esquece disso. E hoje nós queremos te entender e dizer a Ti que nós continuamos não sendo nada sem Ti. Ninguém aqui é independente, todos nós somos dependentes da Tua graça, do Teu amor e das pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, Senhor. Não deixa-nos sair aqui dessa noite, dessa igreja, sem entender que o Senhor nos convocou para sermos servos uns dos outros. E temos servido muito mal, Senhor, porque às vezes nós escolhemos a quem servir, quando o Senhor diz que devemos servir o próximo, e depois de servirmos o próximo, tem o próximo, e assim a fila nunca acaba, Senhor Deus. Oh Deus amado, arranca de nós toda arrogância, todo orgulho, prepotência, arranca, Senhor Deus, faz de nós como crianças no reino, de quem o Pai não tem de que se envergonhar, mas que pode apontar para a gente e dizer: sejam como Ele, sejam como ela, sejam inocentes e satisfeitos com todas as bênçãos que eu tenho derramado sobre a sua vida. Sejam inteligentes na minha presença, aprendam a servir, aprendam a adorar, entendendo que o culto não é para você, não é para mim, mas é para Ti, Jesus. Recebe o nosso culto de louvor e de adoração, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Permaneça de pé. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. O Evangelho diz que Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que nasceram da vontade de Deus. Eles não nasceram do sangue, não nasceram da carne, e nem da vontade do varão. Para ser um filho de Deus, precisa receber a Cristo como Salvador. E isso não pode ser herdado de pai para filho, não é do sangue. Isso não é da sua própria força, pelo seu esforço, pela sua religiosidade, pela sua penitência, pelas suas romarias. Isso não lhe trará salvação. E também não é da vontade do varão. Nenhum homem, e nem toda essa igreja, e nem o mundo todo, se juntar seus esforços, poderá salvar a sua alma. Mas para se tornar filho de Deus, esqueça a herança dos pais, esqueça a força da sua carne e esqueça a vontade de qualquer pessoa. Lembre-se de Deus aqui essa noite. É só Ele que pode fazer você nascer de novo. Eu vou perguntar para encerrar este culto. Há alguém nessa noite que deseja receber a Cristo como seu Salvador pessoal e iniciar esta caminhada da qual ouvimos falar com tanta propriedade aqui essa noite? Tem alguém entre nós que deseja iniciar uma vida com Deus, seguir a Cristo, receber a Jesus em seu coração? Tem alguém?
dê um sinal se há alguém entre nós que compreende isso que eu acabei de afirmar, porque eu estou afirmando a palavra de Deus. Há alguém? Tem alguém perto do prezado irmão que você pode fazer essa pergunta? Esta foi uma decisão a qual Deus me fez tomar há muitos anos, e dela sempre sou muito grato. Tem uma pessoa lá atrás? É o senhor? Pode vir para cá, em nome de Jesus. Muito bem, fez uma decisão muito sábia, louvado seja Deus. Nós não chamamos ninguém para o fanatismo, porque ser fanático é crer naquilo que não se pode explicar. Não chamamos ninguém para o misticismo, não chamamos ninguém para nenhuma dessas práticas, chamamos para a vida cristã. Não convidamos as pessoas para deixar o seu cérebro em casa, deixar o seu raciocínio lá em casa. Você entra num templo, ouve uma palavra de Deus apropriada, fundamentada, e a tua alma ouve, e o Espírito Santo te revela e mostra a decisão que você precisa tomar. Parabéns, meu jovem. Como é o nome desse moço? Natanael. Que coisa boa. É o nome da palavra de Deus, né? Natanael. Quantos agradecem a Deus pela decisão do Natanael? Amém, meus irmãos? Deus está presente em todas as nossas reuniões. Porventura, mais alguém que quer abrir o seu coração? Você pode nesse momento não entender absolutamente nada sobre o que é ser cristão. Aliás, há muitos crentes entre nós com 20 e 30 anos na igreja que não saberia falar da sua fé, infelizmente. Mas não é isso que te impede de ir para o céu. O que você precisa é simplesmente crer. E a palavra crer significa confiar, lançar todo o seu futuro nas mãos de Deus. Tem mais alguém para fazer isso aqui essa noite, em nome de Jesus? Tem mais alguém? O pregador já ensinou aqui que todos nós não temos direito de julgar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Você não terá essa dificuldade, porque todos aprendemos aqui essa noite que Deus não salva fora da humildade. Vamos orar pelo Natanael em nome de Jesus, e assim que esta oração terminar, o culto está encerrado, e tantas programações lindas passaram aqui, e todas as famílias da igreja devem aproveitar, sem dúvida alguma. Amanhã, ensaio geral para o círculo de oração, pois se aproxima o grande congresso do nosso círculo de oração. Estenda a sua mão aqui para o Natanael, depois todos os jovens, não é? Se aproximem dele, o ajudem, falem com ele, é muito importante isso. Glória ao nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, o teu cuidado nessa noite, a tua palavra foi anunciada, os louvores que foram apresentados ao Senhor. Aceita, meu Deus, Deus querido, o nosso trabalho, o nosso serviço de adoração ao teu nome. E te pedimos, Senhor, que coloque o nome do Natanael no livro da vida. Sim, meu Deus, que os seus pecados sejam purificados no sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz por ele e por todos nós. Pai celestial, que ele tenha, Senhor, uma vida dirigida pelo teu Espírito, e a tua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Entra na sua vida, na vida da sua família, em todos os seus interesses particulares, profissionais, sejam quais forem, meu Deus, o Senhor cuide de tudo, Pai. Assim oramos, ó Deus, também pela tua igreja, despede a todos na tua paz para uma semana de bênçãos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um forte abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.